Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos à continuação. A fé para remover montanhas. Por que é tão importante a fé? A fé é o assunto mais importante em toda a Bíblia. Certo pregador me disse: irmão, faz muitos anos que estou pregando e jamais falei a respeito da fé. Por que você ensina tanto sobre isso? Respondi: porque quem jamais falou sobre a fé nunca pregou a Bíblia. A fé é a coisa mais importante na Bíblia. Você sequer pode ser salvo sem a fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Continuei: sem fé você não pode servir a Deus, nem agradar a Ele, pois a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Hebreus 11:6. A palavra afirma ainda que andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. A vida cristã é pela fé. Você não pode travar batalhas espirituais sem fé, pois as Escrituras sagradas dizem que a única luta que devemos travar é a da fé. Milita a boa milícia da fé. 1 de Timóteo 6:12. Quando dei ao pregador esses versículos bíblicos, ele ficou com os olhos esbugalhados. Devo começar a pregar sobre a fé, não é? Ele disse. Respondi: é isso mesmo. Por esse motivo, aquele pregador e a sua congregação não eram cristãos bem-sucedidos. Eram negativos e derrotados. Com o diabo pintando e bordando na vida deles. Tudo isso acontecia porque a verdade não lhe tinha sido pregada. É dificílimo receber uma bênção de Deus em uma atmosfera de dúvida, que é negativa ao invés de positiva. Há alguns anos realizávamos uma campanha de reavivamento em uma cidade distante. Tínhamos 8 sábados livres e, em uma das noites, o pastor me convidou: irmão, minha esposa e eu vamos a um bairro do subúrbio para acompanhar um culto de reavivamento. Há culto nas noites de sábado e queríamos levá-lo conosco. Na ocasião, eu estava sem a minha família e por isso fui com eles. Era a última noite daqueles cultos, depois de 3 semanas. Contávamos que os cultos estavam sendo bons, mas ninguém fora salvo, nem recebera o batismo do Espírito Santo. Em nossa campanha, aproximadamente 50 pessoas foram salvas e pelo menos 55 batizadas com o Espírito Santo. Na campanha, as pessoas recebiam bênçãos de Deus, mas aqueles cultos não havia quem recebesse algo. Não demorei a descobrir o porquê. Não quero criticar, eram bons obreiros. A crítica destrutiva é errada, mas quero ser construtivo.
e não estou citando pessoa ou denominação, para não lesar quem quer que seja. O evangelista levantou-se para pregar e escolheu um texto do Antigo Testamento. Nada há de errado nisso, se lhe for dado uma interpretação à luz do Novo Testamento. Não estamos sobre a antiga aliança, mas debaixo da nova. E há assuntos no Antigo Testamento que não se aplicam diretamente a nós. O evangelista pegou um texto que não se aplica a nós da nova aliança. Pensei, o que ele vai fazer com esse texto? O pregador começou dizendo: meu sermão tem 3 divisões, e anunciou a primeira. Então falou: vou contar-lhes como calculei tudo isso. Pensei imediatamente. Paulo disse em Timóteo 2, 2 de Timóteo 4:2, que pregues a palavra e não. Timóteo, vá dizer-lhes como você calculou tudo. Percebi, faz tempo que ninguém quer as minhas opiniões. A minha não é melhor do que a sua, e nenhuma das duas serve para muita coisa. No entanto, o que a palavra de Deus diz é importante. Vamos deixar nossas opiniões de lado e falar e pregar a palavra de Deus. Fiquei tão desgostoso com aquilo que o pregador falava que senti mais dores do que imaginava ser possível para quem estava sentado em uma igreja. E a verdade é que aquilo que ele calculara era ridículo e não se harmonizava com a palavra de Deus. Finalmente, a segunda divisão. Fiquei contente ao ver o fim da primeira. Esperava ouvir coisas melhores. Entretanto, ao anunciar a segunda divisão, ele disse: agora vou dar-lhes minha opinião quanto a isso. Pensei de novo nas palavras de Timóteo, que pregues a palavra. O apóstolo não disse: Timóteo, pregue a sua opinião, conte como calculou tudo isso. Não, na Bíblia está: pregue a palavra, não pregue a sua opinião. Foi uma luta ter que aguentar a opinião daquele evangelista, mas finalmente avisou que chegava a terceira divisão. E dei um suspiro de alívio, pensando: talvez ele vá oferecer-nos algo melhor agora. Falou às pessoas: na igreja, tenham o bom senso de um boi, comam o feno e deixe os galhos. Nesse culto, porém, não consegui feno algum, só galhos secos. Esperava que o evangelista nos oferecesse um pouco de feno, mas tão logo anunciou a terceira divisão, disse: quanto a isso, vou oferecer-lhe minha teoria. Misericórdia! O evangelista nos oferecera seu modo de calcular, sua opinião e depois a sua teoria. O Senhor não mandou fazer assim. Devemos pregar a palavra de Deus. Você não precisa oferecer a sua opinião. O que pensa não importa muito, mas o que o Senhor diz a respeito é a máxima importância. Em tudo pergunte a si mesmo: o que diz a palavra de Deus? O que diz meu amoroso Pai? Vamos viver da palavra de Deus. Depois de 45 minutos de discurso,
Ninguém foi à frente quando o convite para a salvação foi feito. Não estranhei. Eu também não teria ido à frente, pois o apelo foi assim: se você está perdido, venha à frente e ore aqui. Nunca se sabe, Deus talvez vá salvá-lo. Falou exatamente desta forma. Eu pensei naquilo que Jesus disse na Bíblia: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Não é questão de Deus talvez salvar uma pessoa, disse Jesus. De maneira nenhuma o lançarei fora. Se você der às pessoas a palavra de Deus, elas terão fé para buscar a salvação, mas não é de admirar que não tenham desejado apresentar-se. Depois daquele evangelista disse: Deus talvez vá salvá-lo. Cantaram um verso de um hino enquanto o evangelista fazia o convite, mas não houve quem fosse à frente. Ele então falou um pouco mais: venha cá para orar. Não lhe poderá fazer mal. Não se sabe se essa noite vai ser sua oportunidade. Pensei imediatamente naquilo que a Bíblia diz. Teria dito aos ouvintes: essa é a sua oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável do Senhor. 2 Coríntios 6:2. Ninguém foi à frente. O evangelista continuou: não vou detê-los aqui, neste sábado à noite, pois teremos de nos levantar amanhã cedo para o culto. Mas vamos cantar outro verso, e se você quiser ser salvo, venha à frente. É possível que Deus o salve. Pode ser sua oportunidade. Começou então a citar a própria experiência. Nada há de errado nisso, se está de acordo com a palavra de Deus. Mas, amigo, a experiência pode enganar. Você pode não tomá-la como base. É necessário edificar-se na palavra de Deus e ter experiências em harmonia com a palavra de Deus. Tudo é a palavra. A coisa mais importante é a palavra. Sempre a palavra de Deus. Não me interesso por experiências só por tê-las. Só quero aquelas que estão segundo a palavra de Deus. Quero ter a experiência naquilo que a Bíblia declara que me pertence. Muitas pessoas querem imitar as experiências dos outros, no entanto. Deus não prometeu que todas teriam as mesmas experiências. Ele só garante bênçãos e promessas segundo a sua palavra. Sei que não vou mesmo querer as experiências de outras pessoas. Não duvido que as tiveram. Porém, não estando em harmonia com a palavra de Deus, não a busco para mim. Deus e a palavra são um só. Ter Deus é ter a palavra. Esse evangelista, por exemplo, descreveu a sua da seguinte maneira: tive de orar durante 3 dias e 3 noites antes de levar Deus a ficar disposto a salvar-me. Ouvindo isso, percebi que era contrário à Bíblia. Pensei naquilo que a palavra de Deus afirma a respeito de Jesus no livro do Apocalipse. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que Deus estava disposto a salvar esse evangelista antes dele nascer. Aquele evangelista não precisava persuadir o Senhor a salvá-lo,
pois ele já se dispôs a isso quando enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Prova maior de amor não existe. Prova maior a sua disposição para salvar as pessoas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É o que Deus mais quer te ajudar, te abençoar, porque Ele te ama infinitamente. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, perfeito, tremendo, glorioso, fiel, magnífico. Pai, te queremos, te buscamos, Senhor. Queremos sempre te agradar, te servir, fazer a tua vontade, Pai. Que não viva mais nós, mas Cristo viva em nós, Pai. Venha o Senhor viver na nossa vida, Pai, para passar aos outros o teu amor, a tua paz, a tua alegria e a tua palavra, Pai. Queremos sempre fazer a tua vontade, não a nossa. Pai, tira o que não te agrada e coloca o que falta, Pai. Porque queremos ser seus imitadores. Somos embaixadores do reino de Deus. Somos filhos de Deus, pertencente à família real. E nós vamos demonstrar isso em todas as palavras, atitudes, sentimentos que a gente tiver e todos os pensamentos. Porque queremos sempre, Senhor, te agradar e passar sempre a tua palavra e o teu amor por esse mundo sofrido, porque eles precisam de ti, Pai. Pai, agora eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama o teu fogo, o teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu começo a queimar todo o demônio, toda a força contrária, toda a obra do inferno, toda a mágoa, tristeza, ódio, orgulho, dor, doença, hérnia, caroço, problema na visão, fora. Eu repreendo, eu expulso toda a obra do inferno, briga, ódio, miséria, desemprego, aonde tiver um demônio, na vida, na família, no emprego, no caminho, fora, saia, eu repreendo, eu arranco você daí, eu te amarro, eu paraliso a tua ação e ordeno fora dessa vida agora. Está amarrado, queima, queima, queima. Eu arranco você daí, pega tudo que é seu, fora, saia para não voltar mais, em nome de Jesus. Pai querido, vamos sempre encher nosso coração e a nossa mente com a tua palavra, estudar ela, viver ela, porque o Senhor falou, a boca fala o que está cheio o coração. Então queremos, Senhor, sempre falar do teu amor e da tua palavra, porque estar na tua palavra é estar junto com o Senhor. E o Senhor é o Rei da guerra, é o Rei da vitória, é o Rei de toda prosperidade, saúde e bênção. Então queremos sempre andar com o Senhor e ter o Senhor como nosso melhor amigo, o nosso sócio, o nosso paizinho querido. Pai, na tua palavra diz que o seu sonho é fazer de nós mais que vencedores, fazer de nós um sucesso. Entrega o teu caminho, confia, tudo mais eu farei. Lançai sobre mim toda a vossa preocupação, problema, porque eu cuido de vós. Pai, fazemos isso agora. Entregamos tudo, a nossa vida, tudo em tuas mãos. Confiamos no teu amor infinito e no teu poder. Pai, já te agradecemos. Muito obrigado, Pai, de sermos mais que vencedor. Amém e amém.